Amados irmãos, muito bom dia a todos, a paz do Senhor. Nós ontem fizemos aquela parte um bocado mais chata, que é mais técnica, não é? A senhora, minha mulher, disse, então o que é que tu achaste? Sabes, amor, para mim aquela introdução bastava a primeira hora e estava. Disse, oh, amor, mas é preciso entender o resto. Está bem, está bem. Pronto, então a crítica foi já feita, está bem? Mas irmãos, só recuperando algumas coisas para nós nos situarmos. Primeiro do que tudo, hum, é importante nós conhecermos Paulo. E quando eu disse que ele não mudou de religião, aconteceu a mesma coisa quando vocês aceitaram Jesus. Verdade ou não? Vocês trocaram uma religião ou abraçaram uma pessoa. Certo? E foi essa pessoa que fez mudança na vossa vida. Certo? É a mesma coisa quando nós ficamos apaixonados pela pessoa com quem nós casamos. Não é? Tu sabes disso, não é? Há de saber, não é? Há de saber, não é? O rapaz estava, o pastor ainda nem sabe, nem nada, como é que este sabe? Não, não foi revelação, nem nada disso, é mesmo só para brincar. É verdade, quando nós nos apaixonamos, porque começamos com uma paixão, não é? Começamos com uma paixão, olhamos para a pessoa e começa a mexer connosco, mas depois tem que passar mais do que paixão, porque paixão bate forte, mas passa depressa. De repente, começamos a sentir uma atração, um amor pela outra pessoa. E quando deixamos que essa pessoa faça parte da nossa vida, abraçamos, isso provoca mudança na nossa vida. Verdade? Como também mudou a vida do irmão Gonçalo e da irmã Dina. Por causa daquele meio quilo de gente que entrou na vida deles, não é? E aquilo é meio quilo de gente, não é? E já estou a ser simpático. Não é? Desculpem a brincadeira, não é? Aquele ser tão pequenino mudou a vida deles por completo. Mudou os horários, certamente, os timings de saída de casa, não é? Porque é tão bom, estamos todos vestidos, não é? Todos aprumadinhos e tal. Pegamos no criança, não é? E pá! Aconteceu tantas vezes com o nosso Ruben, não é? Que é normal, mas acima de tudo, mais do que estas situações, é aquela ser entrou na nossa vida e provocou mudança. Certo? Também Jesus entra na nossa vida e ele provoca mudança. Certo? Paulo, ele escreve pela necessidade de fazer de Roma a sua base, está preocupado também para que a igreja não se divida. Irmãos, não há nenhuma razão para estarmos divididos e também para estarmos zangados. Certo? Não há razão nenhuma para termos grupos na igreja. Não pensamos todos da mesma forma. Não achamos todos a mesma coisa. Mas no que é essencial estamos todos de acordo. E aquilo que eu tenho que procurar é a glória do meu Jesus. Nós não somos. Sabem, nós como pastores estamos a pastorear uma igreja durante X tempo e eu costumo dizer isso. Na história o meu nome vai aparecer na Assembleia de Deus do Porto. O pastor da altura chamava-se Alexandre Samuel Lopes e naquele tempo aconteceu isto, aconteceu aquilo, papá, 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 papá. O meu nome aparecerá na história, num livro que será escrito eventualmente. Pronto, ficará registado. Mas nós passamos, certo? Nós, na realidade, nós não temos nome. A glória tem que ser única e exclusivamente para Jesus. E se no final nós conseguirmos ver que a glória do Senhor, ou melhor dito, vivemos para a glória de Deus, nós cumprimos a nossa tarefa. E é isso que Paulo também procura, é isso que Paulo também procura. Procura também as orações, está bem? E eu, se não me esquecer, eu vou pedir as vossas orações. Tenho uma situação, mas primeiro quero falar com o vosso pastor, para ele orar, só para lhe dar conhecimento, como uma amizade que temos, como amigos que somos, para lhe dar conhecimento. Não é nada de grave, mas é uma coisa importante. Depois eu digo, está bem? Não se preocupem, está bem? Mas Paulo pede as orações porque ele quer ir a Jerusalém, certo? Agora, vamos lá, Romanos capítulo 1, versículo 1, e vamos ler os primeiros 7 versículos. Romanos capítulo 1, versículo 1.
Diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Até aqui a leitura da palavra de Deus. E eu queria começar pela expressão Paulo, escravo ou servo de Jesus Cristo. A expressão de Jesus Cristo significa eu sou escravo, eu sou servo de Jesus, eu sou pertença de Jesus. Se os irmãos repararem como está construída o versículo, vão ver que ele só é apóstolo porque é servo. E eu gostava de parar aqui um bocadinho e pensar que a nossa identidade enquanto filhos de Deus, é verdade que eu sou filho de Deus, mas não é menos verdade que quando eu olho para o padrão de filho, porque o padrão de filho é Jesus Cristo, certo? Ele é o meu irmão mais velho. Então, o ser filho de Deus tem como padrão Jesus Cristo, certo? Estamos todos de acordo? E o meu Jesus, ele serviu o Pai. Quando ele andou neste mundo, ele viveu para a glória do Pai. Lembram-se? Num certo momento ele disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de meu Pai. Aquilo que é essencial à minha vida não é outra coisa que não seja fazer a vontade do meu Pai. Certo? No final da vida, em João 17, ele diz: Pai, tenho glorificado o teu nome, tendo consumado a obra que me deste a fazer. A glória do Pai está diretamente ligada à execução da tarefa, da missão, da responsabilidade que o Pai lhe entregou para ele executar. Certo? Vamos agora ao início do ministério de Jesus. Uma pergunta marota, pode ser? Ok? Lembrem sempre, eu sou de Lisboa. Eu vivo no Porto, tenho 18 anos do Porto, mas eu sou de Lisboa e cuidado com os lisboetas. Está bem? Isto está cá ainda, o Senhor está a transformar na minha vida, mas ainda há aqui umas coisas de Lisboa, aqui bem agarradas a mim, está bem? Como o pastel de nata, está bem? Espero que o Senhor nunca mude isso, não é? O pastel de nata é bom. Ok? Qual é o primeiro acontecimento público de Jesus? Pronto, eu já sabia. A irmã Daniela gosta da borga. Ai, não foi? Ah, a voz é idêntica. Então, uma coisa é a irmã Célia, não. Ok? O primeiro milagre de Jesus foi a transformação de água em vinho, certo? Mas o primeiro evento público de Jesus foi o seu batismo. Estão lembrados? E vamos lá pôr, quando Jesus chega perto de João Batista, João diz-lhe: como é que tu vens a mim quando eu é que preciso de ir a ti? Porque aquilo que tu trazes é superior àquilo que eu dou. Por outro lado, o batismo de João era um batismo igual ao nosso ou diferente. Não estou a pensar no rito, na submersão, nada disso. No conteúdo do batismo, no que ele significava. O batismo de João era um batismo de quê? O nosso já não é de arrependimento, pois não? Nós já nos arrependemos de pecado, é um passo mais à frente. Agora, Jesus vai até ele para ser batizado. Jesus necessitava de se arrepender dos seus pecados. Então João tem razão. Certo? Qual foi a resposta de Jesus? Deixa por agora. Vamos pôr isto vamos parafrasear. João, tu tens razão.
Mas agora, eu necessito ser batizado por ti. Convém-me cumprir toda a justiça paga. E a justiça, no contexto bíblico, é fazer a vontade do Pai. Ok? Então, vamos só arrumar para percebermos aqui. Já agora, qual foi o último evento público de Jesus? Público, não é com os discípulos, é o último evento público em que toda a gente pôde assistir. A cruz. Certo? A ressurreição foi particular. É verdade que a notícia espalhou-se, mas não foi um evento em que todos estavam para assistir. O último evento público foi a crucificação de Jesus. Se vocês repararem, batismo e cruz é exatamente a mesma coisa. Porque Jesus estava na fila, à espera que o número dele fosse chamado para ser batizado. Quem passava por ali, o que é que achava de Jesus? Um pecador. Na cruz, ele identifica-se completamente. Ou melhor dito, ele assume o nosso pecado. Então, o primeiro e último evento de Jesus foi cruz. E se os irmãos lerem os evangelhos com atenção, a cruz está no centro. Pai, tem-te glorificado, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Então, Jesus é alguém que viveu esta vida com uma missão sujeita ao Pai. Poderíamos dizer, ele é o servo por excelência. Certo? Agora reparem, quando nós rendemos a nossa vida neste sentido, veja o que é que aconteceu quando Jesus sai das águas. Os céus abrem-se, o Espírito baixa e uma voz ecoa do céu. Este é o meu Filho amado, em que eu tenho todo o meu prazer. Isto é uma identificação. Esta expressão era usada quando o pai delegava no filho a sua autoridade. Tinha um negócio, tinha umas terras, e a partir daquele momento em diante era o filho que passava a gerir. E o pai delegava, não deixava de ser o dono das coisas, ele continuava a ser o proprietário, mas a autoridade para negociar era delegada no filho. O que o pai está a fazer é, a minha autoridade é delegada em ti. E para selar isso, veio o Espírito Santo para exercer essa autoridade. Certo? Então, a ideia de servo na Bíblia não é de alguém que é escravizado, que é torturado, que é espancado para executar. Mas Jesus viveu assim porque Ele ama o Pai, porque Ele quer honrar o Pai. Quando eu pego na minha Bíblia, eu tenho que viver da mesma forma. Ser servo não é uma questão de alguns, daqueles que são chamados para largar tudo e servir a Deus a tempo inteiro. É aquilo que cada um de nós é. Ser servo é a qualidade da nossa existência. E o Pai quer te atrair até Ele. Jesus quer que tu tornes assim, através do seu amor, através da sua relação. Então o que vem a seguir tem a ver com esta condição. Se eu for servo, então Ele vai-me usar, Ele vai-me enviar. Deixem-me agora pegar no termo apóstolo e generalizar por causa da expressão no seu original, porque apóstolo é enviado. Ok? Então, se eu for servo, eu vou ser enviado. Ou seja, Ele vai pegar na minha vida e vai usar nas suas mãos. Então, eu não preciso de mais poder. Eu não preciso mais disto ou daquilo. O que eu preciso é me render a minha vida a Ele. Se saltássemos agora para Romanos capítulo 12, versículo 1, Paulo diz, rogo-vos, pois, pelas misericórdias do Senhor, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. O meu culto e o teu culto não é o que nós fazemos neste salão. Não é aquilo que fazemos quando estamos juntos e cantamos, ouvimos a palavra, celebramos a Deus, levantamos os nossos braços, buscamos a Deus, choramos na presença do Senhor e damos tudo a Ele. Isso é uma ínfima parte. Porque o meu culto verdadeiramente é quando esse culto acaba e eu saio destas portas e começo a viver a minha vida. O meu culto está aí. Porque quando eu estou reunido, aquilo que se passa aqui tem a ver com aquilo que eu vivi lá fora. Quando eu canto, tu és tudo para mim, Ele é mesmo tudo para mim, como é que eu vivi na semana? Ele foi mesmo prioritário? Certo? Então, é isto que Paulo está a ensinar. Eu tenho que encarar a minha vida
como um homem ou uma mulher que tem uma missão da parte de Deus neste mundo. A tua vida e a minha vida não foram concedidas para vivermos aqui ad hoc, ao sabor das circunstâncias, ao sabor das condições, ora as crises, ora as não crises, ora o desemprego, ora o emprego, ora a doença, ora a saúde. Eu fui chamado para uma missão, para uma tarefa. Paulo vai explicar isto desenhando um corpo, lá em Romanos 12 ainda, ele vai desenhar o corpo, e nesse corpo que é constituído por diferentes órgãos, todos eles são igualmente importantes. Claro que ele vai falar novamente na primeira carta aos Coríntios, ele vai falar disso mesmo. Vai falar também em Efésios, a justa operação de cada parte faz o aumento do corpo. Então Paulo tinha uma ideia que todos nós somos necessários para que a igreja seja edificada. E por igreja edificada eu tenho que perceber e entender que ela cresce em qualidade, faz com que os seus membros cresçam, mas também que alcance outros. E meus amados irmãos, a igreja é edificada quando tu e eu colocamos a nossa vida no altar incondicionalmente. A minha vida está aqui. Isto não significa que tens de deixar o teu trabalho, deixar o teu curso. Significa sim que em termos de prioridade, em termos de senhorio da tua vida, é Jesus quem comanda a tua vida. Porque senão tu vais te entregar a qualquer coisa. Esta vida nunca é neutra, nunca é vazia, destituída. Haverá sempre alguém que dominará a tua vida. A pergunta é: quem é que comanda a tua vida? E que retorno é que tu vais ter disso? Paulo compreendeu uma coisa: entregando a sua vida a Jesus, ele terá um retorno eterno. Porque esta vida passa num instante. Amanhã estaremos na eternidade. Amém? E Paulo tem uma perspectiva. Um dia ele vai ter que prestar contas. Eu queria que os irmãos, pelo menos isto para mim, é o que me aflige mais, irmão. Na minha vida cristã, é o que me aflige mais. Um dia, vocês acham que... Desculpem. Vocês sabem que Jesus tem cicatrizes. Certo? Certo? Zacarias tem dito que um dia, quando ele voltar, os da sua casa, isto é, da sua etnia, vão-lhe perguntar que marcas são essas que tens. Estas marcas foram as feridas que foram provocadas na casa dos meus amigos. Certo? Quando chegamos ao livro de Apocalipse, diz que o cordeiro, como havendo sido morto, no original significa que ele tem marcas. Por outras palavras, essas marcas dizem o que ele fez por mim. E um dia ele vai me perguntar o que é que eu fiz por ele. Aqui não está a questão de quantos milhares de quilómetros eu já fiz ao serviço do Senhor. Não está quantas viagens, quantos lugares é que eu já preguei, quantos cargos eu tive na convenção. É se eu servi ou não. Porque uma coisa é fazer na igreja, no ministério. Outra coisa é fazer o que Ele pede para eu fazer. Se eu sou servo, eu abdico da minha vontade para passar a fazer a vontade do Pai. Voltando aos 2 momentos de Jesus que eu mencionei. Jesus, depois de ser batizado, foi conduzido ao deserto. Teve fome passado 40 dias. O que é que o diabo disse? Diz estas pedras que se transformem em pão. O que é que Jesus respondeu? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que é essencial para mim não é a comida, mas é realizar a vontade do Pai. Vamos alargar só a visão. Quem é que guiou Jesus ao deserto para ser tentado? O Espírito Santo. Então quem o guiou até lá foi Deus. Foi Deus quem disse para estar ali e nesta condição. Quem é que tem autoridade para dizer já chega, acabou? É Ele ou é o Pai? Certo? Mais à frente, quando Jesus está no jardim do Getsemane, Ele está a orar: Pai, todas as coisas te são possíveis. Se é possível, passa de mim este cálice, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade.
O que é importante? A minha vontade, o meu querer, o meu desejo, a tua vontade e o teu querer. A tua salvação tem a ver com isto. Tem a ver com uma entrega genuína. Muito antes de ele morrer na cruz, ele entregou-se à missão que o Pai tinha, que dizia respeito a ti, dizia respeito a mim. Agora, esse mesmo Jesus que te comprou, não com prata, não com sangue, ele quer inteiramente a tua vida. Obrigada pelo vosso amém. Mas ele quer. E querer a vida não é simplesmente eu levantar um braço, ser batizado e fazer. É Jesus ser o centro da minha existência. Ele ser a minha identidade. Ele ser a minha identidade. Se eu tiver a minha vida dessa forma nas suas mãos, então Ele vai me usar nas suas mãos. O poder vai estar na minha vida. Porque é interessante, nós oramos por poder, para sermos cheios do Espírito Santo, quando na realidade é para quê? Para nos sentirmos bem num culto? Ou para Ele dispor da tua vida, para que Ele possa usar? Então Paulo ele está a dizer, porque ele é servo de Jesus Cristo, então ele é chamado apóstolo, certo? A função que ele tem no corpo de Cristo é apóstolo. E agora sim, esta ideia de autoridade, ele fala como apóstolo, alguém que é enviado com autoridade às igrejas para pôr em ordem, para ensinar, para corrigir. Ele é enviado dessa forma. Mas o que ele é na realidade é servo. Hoje nós dialogamos com uma situação em que há tantos títulos, não é? Há o reverendo, depois apareceu o bispo, depois apareceu o apóstolo e cada vez há mais mas na realidade o que Paulo está a dizer é a minha função é ser apóstolo, mas quem eu sou? Eu sou um servo. Lembram-se, há um centurião que diz, eu vinha pelo caminho, estava a pensar nisto, há um centurião que diz a Jesus, quando ele vem ter com ele, porque o criado estava doente às portas da morte, e Jesus disse, eu vou contigo. Diz, não, eu não sou digno, tu entres na minha casa. Eu sou um homem que tem homens debaixo da sua autoridade, mas também estou debaixo da autoridade. Quando o meu superior diz-me vai, eu vou. Quando eu digo a alguém que está abaixo de mim para vir, ele vem. Portanto, basta uma palavra tua e o meu criado ficará são. Compreendem? Se Jesus disser vai, eu vou. Se Jesus disser vem, eu venho. Quem eu sou é um servo debaixo de ordens de Jesus Cristo. Certo? Irmãos, a igreja só dará a volta. Não vale a pena nós orarmos e jejuarmos para que Deus nos dê mais poder. Não basta nós clamarmos a Deus. Mas é necessário que tu pegues tu mesmo na tua vida e apresentes a cada dia a tua vida no altar de Deus. A cada dia tu possas dizer a Ele, Senhor, este novo dia eu quero viver para a tua glória. Para viver para a tua glória, eu tenho que fazer a tua vontade. Eu tenho que obedecer à tua palavra. Ajuda-me, assiste-me com o teu Espírito Santo na minha vida. Então Ele vai-te separar. Ele vai-te dar uma função no corpo e vai-te capacitar para exerceres, porque é isso que é separado para o Evangelho. Ou seja, para pregar o Evangelho. Ou seja, esta função é e eu vou capacitar. Uma das coisas que o diabo tem feito nas nossas vidas, construído e montado e fortalecido nas nossas mentes, é que nós não somos capazes. Vou-vos dizer agora o que eu queria para pedir as orações. Porque vai ser um desafio grande, eu tenho falado. A nossa sede, o Carvalhito, está à venda. As senhorias puseram o espaço todo à venda. O espaço não é só onde nós estamos, é um quadrado bastante grande e tem um pedido de informação prévia já aprovado para construir em altura. Está um prédio com 11 andares perto de nós e ele terá a possibilidade de construir.
O terreno estão a pedir 3.250.000. Mesmo que nós conseguíssemos alcançar, eu teria que ter outro tanto e mais um bocadinho para construir. Porque, como os irmãos sabem, construir hoje em dia fica muito caro. A mão de obra está extremamente cara e os materiais estão extremamente caros. Então nós não estamos com a corda na garganta, está bem? Não apareceu já um comprador e temos uma carta para assumirmos ou para declinarmos o direito de preferência. Não temos nada disso, mas temos uma necessidade que já sentíamos pelo crescimento da igreja, mas agora temos uma ajuda, que é temos que procurar uma sede nova. Agora, sabem, estamos como na conquista da terra prometida. O Senhor tem um lugar certo para nós. Porque somos a igreja do Senhor, nós precisamos. Não é um luxo, não é um orgulho, não é uma vaidade, não é nada disso, é uma necessidade. Porque se alguma coisa nós precisamos é crescer, ganhar vidas para Jesus. Certo? Mais importante que esta coisa da sede é ganharmos vidas para Jesus. Isso é o nosso assunto. Então, lembram-se quando Israel chegou para conquistar a terra? A terra era boa, mas... E nós continuamos a viver com medo dos gigantes e das cidades fortificadas. E isso tem-nos paralisado. Olhamos para a nossa sociedade e dizemos: é impossível. Não há forma de alcançar. Não há como chegar. Mas, meu amado irmão, minha amada irmã, o teu Deus é o Deus da Bíblia. Então, se o teu Deus é o Deus da Bíblia, então Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente do que nós podemos pedir ou pensar. Voltemos a crer no Deus da Bíblia. Voltamos a confiar no Deus da Bíblia. É este Deus a quem Paulo serviu, a quem ele creu. Então ele sabe de uma coisa, voltando a 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Vamos ler daqui a bocado. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não importa o homem como ele esteja, não importa nada disso. O Evangelho que nós proclamamos é tão poderoso quanto Deus o é. Quando alguém abre a boca deste púlpito e proclama o Evangelho, este Evangelho é poderosamente eficaz, é tão poderoso quanto Jesus é. Glória ao nome do Senhor. Temos que voltar a crer que nós, como igreja, temos que ter uma palavra. Podemos achar, mas o mundo está tão, e está e vai continuar a ser cada vez pior. Mas é nesta negritude, neste cair, que eles cada vez... Reparem uma coisa. Algum aspecto que está proibido o homem de experimentar e de usufruir? Eles hoje podem experimentar tudo. Verdade? Hoje temos dinheiro como nunca tivemos. Nós queixamos do nosso país e é verdade que as coisas não estão bem, mas aos irmãos que são mais velhos, à minha geração, nós vivemos com algumas dificuldades. Os irmãos mais velhos na vossa infância viveram com dificuldades. Estava na quinta-feira fui assinar uma escritura, comprámos os imóveis lá para Miranda de Douro, apareceu-nos um bom negócio, e estava a falar com os senhores lá da zona, lá de uma terra perto de Miranda do Douro, chamado Palassolo. E eles estavam-me a dizer, gente na casa dos 60 e tais, eles estavam a dizer, para estudar aqui, nós todos tínhamos que ir para o seminário. Ser padre. Eles não se tornaram padres, mas o padre da aldeia, quando via que eles tinham capacidade para estudar, empurrava-os para o seminário. Um tornou-se advogado, outro gerente da Caixa de Crédito Agrícola, outro presidente da junta e com alguns negócios. Então eles progrediram, mas não havia hipótese. A vida era tão difícil. Hoje, até viagens ao espaço podemos fazer, verdade? O que é que está limitado? O que é que está limitado? Nada. Temos tudo, mas o tudo não preenche o vazio da nossa vida. Verdade?
Então a igreja tem que se levantar. Não com um evangelho qualquer, não com regras, nem com a religião, mas com uma pessoa, Jesus Cristo. Aleluia! E quando nós falarmos de Jesus, Ele vai cumprir a sua palavra. Amém? Então, estão a perceber, temos que olhar com outros óculos, temos que ver de outra maneira. É dessa forma que Paulo via, quando somos capacitados, quando pomos a nossa vida no altar, os nossos óculos mudam, começamos a ver as coisas da perspectiva de Deus, Ele muda a nossa forma de ver as coisas, e quando a nossa forma de ver as coisas muda, então nós começamos a agir, nós começamos a trabalhar, nós começamos a fazer, porque sabemos em quem temos querido. Mas tudo começa quando tu colocas a tua vida no altar. Põe-me o relógio ali. Põe-me aqui o relógio neste ecrã, está bem? Que assim eu controlo melhor. Não dá hoje. Pronto. Ok. Então, meus amados irmãos, agora repare, este evangelho não é novo. Paulo vai dizer no versículo 2 que este evangelho não é novo. É aquilo que estava prometido nas Escrituras e agora cumpriu-se. Outrora prometido pelos santos profetas, ou seja, aquilo que Deus falou, Deus cumpriu. E este é o padrão do nosso Deus. Primeiro do que tudo, o Antigo e o Novo Testamento não estão em litígio e não há uma desconexão, mas há uma continuidade. Por isso é que nós dizemos que a revelação é progressiva. Aliás, os teólogos alemães cunharam uma expressão, um palavrão enorme, que é, no fundo, a Bíblia é a narrativa da história da salvação. Certo? Começou na queda de Adão. Eu gosto tanto, eu quando dou a classe de batismos, eu gosto tanto. Deus disse a Adão e depois a Eva que no dia que te comer daquela árvore, certamente morrereis. Eles comeram e Deus desce. Tchum. Eu gosto tanto, eu só imagino esta cena com a música do Tubarão. Alguém sabe aqui, esta gente aqui já viu o Tubarão? Já? A música do Tubarão, estão a ver? Deus desce ao jardim, e Adão, e Adão a fugir, o tubarão atrás dele, só consigo imaginar assim, desculpem, é isto, eu gosto muito de cinema, está bem? Ok, então imagina estas coisas assim, está bem? Então, uma pergunta, quando Deus encurrala Adão, porque é assim, então Deus não sabia onde é que ele estava. O que Deus quer é que tu saias do teu lugar e te assumas como estás e como és. Porque a mudança não acontece na tua fuga. Acontece quando tu vens para a luz e assumes quem tu és. E Deus pode restaurar, certo? Vamos lá. Deus condenou Adão mesmo. Ou faz-lhe uma promessa? Certo? Tive um colega meu, e do irmão Zé Manel. Aliás, porque ele é vivo, desculpem. Tivemos enquanto alunos, mas ele é obreiro também, é pastor. E ele, quem ouvisse ele dizia sempre, ele fazia 30 por uma linha ao filho, mas na prática ele nem tocava com um dedo na criança. Mas quem ouvisse isso, coitado, é melhor tirar a criança, entregá-la a uma instituição, coitado. Não. Será que Deus também é assim? Diz, no dia que der a comer certamente morrerá. E depois não faz nada, é isso? Não. Deus desce e faz-lhe uma promessa. A sentença ficou como que suspensa até que Jesus veio. Certo? E a sentença caiu sobre Jesus. Amém? Deus prometeu, Deus cumpriu. Então eu tenho que perceber e entender que Deus, quando promete, Ele faz. Então eu tenho que voltar a agarrar à palavra de Deus e confiar nela. Não olhar para as circunstâncias. Deixem pôr isto de outra forma. Eu posso não sentir, eu posso não ver, mas está escrito, Jesus disse, eu confio. Certo?
pondo isto numa latitude maior, às vezes na nossa vida nós não sentimos nada daquilo que está escrito, verdade ou não? Uma paz que excede todo o entendimento. Já tiveste momentos em que ficaste em pânico e aquela promessa de Deus, da paz que excede todo o entendimento, parece que não está a cumprir na tua vida, certo? Quando olhas para a circunstância, não vês nada daquilo que Deus promete. Eu tenho uma de duas opções: ou deixo que a circunstância tome conta da minha vida, ou eu fico firme naquilo que está escrito. E tu e eu temos que ficar firmes no que está escrito. O mundo exige de nós uma igreja, irmãos. O mundo clama. Eles não querem saber de Deus, mas eles sentem a necessidade de Deus. Mas quem é que lhes pode levar este Deus vivo e verdadeiro? Quem é que lhes pode dar a conhecer este Deus vivo e verdadeiro, que é tão maravilhoso? O mundo clama por uma igreja que se levante e proclame Jesus Cristo. Não Jesus de bolas de naftalina que já cheira mal, nada disso, mas um Jesus está vivo. Glória ao nome do Senhor, que é visível na tua e na minha vida. Aleluia. E quando o Evangelho, fiquem sempre cientes, o Senhor vai cumprir. E este filho, em primeiro lugar, o cumprimento das Escrituras, porque ele é designado filho de Davi. Segundo lugar, que não haja dúvidas, ele não é meramente humano. Porque quando Paulo diz, ele foi declarado pela ressurreição filho de Deus, Jesus não se tornou divino após a ressurreição. O que Paulo está a dizer é que não há dúvidas nenhumas, porque foi isso que marcou a sua vida. O Jesus de Nazaré que foi crucificado está vivo. Ele encontrou-me a caminho de Damasco. Então esse Jesus, ele está vivo, então ele tem que ser o Filho de Deus. Não há hipótese, não há ninguém que possa vencer a morte, mas ele venceu a morte. Já agora um parênteses: o teu Deus, Jesus Cristo, seu Filho, venceu a morte. Venceu a morte. O nome que tu proclamas é alguém que venceu a morte. Há algum adversário maior que a morte? Mas o teu Jesus venceu a morte. Irmãos, eu e tu precisamos, eu não vos estou a apontar o dedo. Nós, igreja portuguesa, irmãos, precisamos deixar que o Senhor nos levante novamente para proclamar este Evangelho. Vocês têm uma história tão bonita. O Espírito Santo baixou sobre um grupo de irmãos que não pertenciam à Assembleia de Deus. Na realidade não havia Assembleia de Deus aqui em Coimbra. Pois não. Mas o Espírito Santo baixou, certo? E a Igreja de Coimbra, a Assembleia de Deus de Coimbra, nasceu, expandiu-se. Certo? Levaram o Evangelho à terra dos meus pais, do meu pai. Chegaram até Ceia. Tem uma área tão grande. Foram vocês que na altura que eram bons? O Espírito Santo pegou em cada um de vocês e expandiu este Evangelho. O Senhor pode fazer algo novo neste tempo e nesta hora? Amém? Porquê? Porque Jesus está vivo. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Ele venceu a morte. Ele está vivo. Glória ao nome do Senhor. E porque Ele está vivo, nós viemos a receber graça e apostolado. A graça é o pacote completo de tudo o que nós precisamos para exercer ou para realizar a obra que Deus quer que nós realizemos. Lembra-se quando Paulo está a escrever aos Coríntios, não eu, mas a graça de Deus. Agora reparem, e eu vou fechar aqui. O propósito de Paulo é trazer a obediência por fé a todos. No português não dá para ver, mas a forma como se escreve no grego, a primeira palavra é de ênfase e a última é onde se quer chegar, é o apogeu. E a principal ideia é obediência por fé. Ou seja, o trabalho de Paulo não é ganhar vidas, é trazer cada homem a Jesus e fazer dele um discípulo. Irmãos, o segredo da igreja não está na conversão das pessoas pura e simples. Está em que cada um desses se torne um discípulo de Jesus.
Porque um discípulo de Jesus brilha lá fora. Um discípulo de Jesus é sal lá fora. Certo? Um discípulo de Jesus gera outro discípulo. Os irmãos sabem que não há manual de discipulado. Nós podemos criar, mas o manual de discipulado não faz um discípulo. O que faz um discípulo és tu. Sou eu. É a minha relação com a pessoa que está a chegar à igreja. É pele com pele. É quando eu sou um discípulo verdadeiro de Jesus. Não sou perfeito, mas eu sou um discípulo de Jesus. Quando isso acontece, então a pessoa que está comigo vai se tornar também ele um discípulo de Jesus. Certo? Eu já fiz um discípulo. Agora já somos dois. Vamos fazer mais 2 discípulos. Certo? Vamos só pensar assim. Certo? Se passamos a 4, desde 4 passamos a 8, desde 8 passamos a 16. Estão a ver? E eu não tenho que ficar desiludido. Porque às vezes nós ficamos desiludidos, marcamos uma campanha, fazemos e dizemos só isto. O mais importante, irmãos, é nós focarmos naquilo que realmente é importante. Não importa se é 1, se é 1000. Porque o nosso propósito é fazer com que vidas vivam para a glória de Deus. E se essas vidas viverem para a glória de Deus, então eu cumpri o propósito. Deixa-me dar um exemplo. Eu não sei quantas milhares de mulheres que se prostituem no Porto. Nesta hora nós estamos com um travesti que se converteu ao Evangelho. E o companheiro dela, desculpem, porque é assim, também se converteu ao Evangelho. Dos milhares de pessoas, temos 2 pessoas. Se calhar é melhor parar o trabalho. Mas se aquelas vidas que já estão a ser transformadas forem transformadas completamente, eu pergunto, valeu a pena ver Cristo glorificado nessas vidas? Quando olhamos para elas e nós que estamos cá, que as recebemos, e dizer, uau, que mudança, certo? Que mudança, valeu a pena. Então, irmão, irmã, foca-te nisso. O que é importante, Paulo estava focado, porque às vezes temos ideias de megas igrejas na igreja primitiva. Primeiro, não havia templos. Segundo, eram reunidos em casas particulares. Todos eram ricos para terem casas grandes. Não. Eram gente pobre, tinham casas pequenas, mas eles reuniam-se. Paulo não está preocupado. A verdade é que ele gerou discípulos. E parece que a igreja, vocês reparem no impacto, vamos pôr assim. A igreja foi perseguida, a partir de Nero intensificou-se. Lembram-se como é que a igreja estava no final do 1º século? Leiam as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor para ver a caracterização das igrejas na Ásia Menor. Lemos a história e havia tantos debates teológicos, tanta coisa a aparecer, mas o facto é que a igreja permaneceu. E foi de uma influência tal que mudou sociedades. Verdade ou não? A nossa sociedade foi mudada, a sociedade europeia foi mudada por completo. Quando homens e mulheres são levados cativos a Jesus, muda completamente. Quando na Idade Média aconteceu um fenómeno que chama-se Reforma, um senhor anafado chamado Martinho Lutero, lá numa região remota da Alemanha, numa cidade pequena, numa zona, numa paróquia pequena, um dia fez uma coisa muito simples, que era comum. Pregou na porta 95 perguntas para serem debatidas entre eles. Neste ato tão simples, provocou a maior transformação, a que se dá o nome de reforma, mas o mundo nunca mais foi igual. O mundo nunca mais foi o mesmo. Houve uma mudança, porque um homem pôs a sua vida nas mãos de Deus para ser usado. Ele tinha consciência do que é que iria provocar? Não. Mas deixem-me parar aqui. Nós somos como 5 pães e 2 peixinhos.
para alimentar uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Seremos sempre 5 pães e 2 peixinhos. Se tu continuares a guardar para ti esses 5 pães e 2 peixinhos, nunca por nunca chegará para alimentar uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Mas no dia em que tu pegares em ti mesmo e colocares nas mãos de Jesus, Ele vai pegar em ti e vai ser suficiente para alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Amém? Porque a excelência nunca está em ti. A excelência está em Jesus Cristo. A excelência está em Jesus Cristo. A grandeza, o poder. Porque aquele que foi morto está vivo e reina em poder. Põe a tua vida nas mãos de Deus. E agora, com todo o respeito pelos mais velhos, põe tu também a tua vida nas mãos de Deus. Porque Deus não tem aqui ninguém a mais. E não podemos dizer, bom, eu já estou 70, alguns pelas sua robustez chegam aos 80, o que passa disso é enfado e canseira. Eu já não ando cá a fazer nada. Se o Senhor tem-te aqui, Ele conta contigo. Como conta comigo, como conta com esta geração mais nova. Aleluia. Lembre-se uma coisa. Mas para a igreja sobreviver, para ter futuro, nós precisamos ser discípulos. Amém?